Um dos instrumentos mais utilizados para saber se o peso de uma pessoa está adequado ou não é o índice de massa corporal, mais conhecido por IMC. Para obtê-lo, basta você dividir o seu peso pela altura ao quadrado. Resultados obtidos entre 18,5 e 24,9 indicam que a pessoa está com um peso adequado e tem um baixo risco para o desenvolvimento, por exemplo, de doenças crônicas. Valores acima de 24,9 indicam que a pessoa tem um excesso de peso, provavelmente de gordura corporal, e um elevado risco para o desenvolvimento de várias doenças. Indivíduos que apresentam um excesso de gordura corporal costumam apresentar também um estado de inflamação crônica de baixo grau. Para que o nosso corpo se adapte a esse estado crônico de inflamação, ele acaba produzindo várias citocinas que a gente chama de citocinas inflamatórias. A presença delas no nosso corpo está associada ao aparecimento de inúmeras doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, resistência à insulina, aterosclerose. O grande problema é que algumas pessoas que são classificadas como tendo um peso normal pelo IMC, elas apresentam um elevado percentual de gordura. Essas pessoas são conhecidas como os obesos de peso normal e que nós comumente chamamos de falsos magros. Você já deve ter ouvido falar deles. Pois bem, nós já sabemos que esses falsos magros apresentam alterações metabólicas muito similares àquelas encontradas em indivíduos obesos com excesso de peso. Mas nós não sabemos o que acontece com as citocinas inflamatórias e com o perfil lipídico dessas pessoas quando comparados a outros perfis de composição corporal. Será que eles já começam a desenvolver uma inflamação crônica de baixo grau? Não sabemos. E para responder a esse questionamento, pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Maranhão, sob a orientação do professor doutor Antônio Augusto Moura da Silva, desenvolveram uma pesquisa com 533 adolescentes nas idades entre 18 e 19 anos, daqui da cidade de São Luís. Na pesquisa, os adolescentes foram divididos em 4 grupos. Os eutróficos, quem eram eles? Eles apresentavam IMC dentro do normal, aqueles 18,5 e 24,9 que eu expliquei, e percentual de gordura corporal adequado. Além dos eutróficos, nós tínhamos o grupo dos falsos magros, ou obesos de peso normal. Eles apresentavam um IMC adequado, IMC normal, mas um percentual de gordura corporal elevado. Além destes, nós tínhamos os obesos com excesso de peso. Eles apresentavam IMC acima de 25, igual ou superior a 25, e um percentual de gordura corporal elevado. Tínhamos o último grupo, que era o grupo dos excesso de peso com percentual de gordura corporal adequado. Eles tinham IMC acima de 25, mas o percentual de gordura deles estava normal. Todos esses adolescentes foram avaliados e, após uma coleta e análise bioquímica de todos eles, foi possível identificar que os falsos magros apresentaram um valor maior de colesterol total e colesterol LDL, quando comparado com os outros adolescentes. Lembrando que o colesterol LDL é aquele colesterol conhecido como colesterol ruim, tá? Já os adolescentes com excesso de peso e excesso de gordura corporal, quando comparado aos adolescentes dos outros grupos, apresentaram um valor menor de HDL, que é aquele colesterol do bem que tem que estar um pouquinho maior, neles estava menor. Esses adolescentes apresentaram também um valor maior de interleucina 6, que foi uma das citocinas inflamatórias investigadas, quando comparado com os adolescentes do grupo dos eutróficos e dos excesso de peso com percentual de gordura adequado. Uma outra coisa que observamos também no grupo aqui do excesso de peso com percentual de gordura elevado foi que eles apresentaram maiores valores de triglicerídeo e de proteína C reativa quando comparado com os falsos magros. Já o grupo do excesso de peso com percentual de gordura adequado apresentou valores muito semelhantes
de proteína C reativa quando comparado ao grupo do excesso de peso com percentual de gordura elevado. Nossa, com tanto valor maior, valor menor, comparado com os grupos, qual foi a conclusão dos autores? Qual a importância desse estudo na prática? Os autores concluíram que os adolescentes com excesso de peso e percentual de gordura elevado, eles realmente estão em risco, eles estão no estado de inflamação crônica de baixo grau, eles têm um perfil lipídico alterado, eles têm citocinas inflamatórias alteradas. Porém, o grupo de falsos magros, aquelas pessoas que têm um IMC considerado normal, mas que apresentam um elevado percentual de gordura, elas também estão em risco, porque também apresentam alterações de citocinas inflamatórias, alterações no perfil lipídico importantes e que, portanto, nós não podemos, na avaliação, no acompanhamento de adolescentes, levar em conta apenas o peso, apenas a altura. A gente precisa avaliar a composição corporal, a gente precisa investigar essas citocinas inflamatórias, o perfil lipídico desses jovens, para saber se ele está em risco de desenvolvimento de doenças crônicas, se ele está no estado crônico de inflamação ou não.